Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, que a tua santa presença, na forma dos espíritos amigos, sábios, benevolentes, aqui possa se fazer. E que tuas santas energias abençoe esta casa espírita, este templo, Senhor, que é o portal entre a dor e o amor, entre o desespero e a esperança, entre as noites escuras ao sol iluminado de um dia esperançoso. Que tua presença, Senhor, na forma da santa energia, seja este farol iluminado que mostra e dirige o porto seguro para as almas que encontram-se como náufragos da vida, perdidos no oceano das amarguras íntimas, no lamaçal de suas escolhas errôneas. Que tua presença se faça no coração dos homens e mulheres de boa vontade. Que possamos, amado Jesus, encontrar-te nas veredas mais profundas do nosso eu espiritual. E que ao encontrá-lo, possamos vencer o ego humano material, que leva-nos às ilusões e às dependências do vício e nas fragilidades das emoções em desalinhos. Iluminai o lar, a família, os familiares, de cada um aqui presente, Senhor, e daqueles que não conseguiram vir, não vencendo as intempéries e abraçados com a preguiça e indiferença espiritual, não movimentaram as forças necessárias para chegar neste templo de amor. Mas que chegue a eles, Senhor, a tua santa energia de despertar e proteção. Abençoe os trabalhadores desta casa espírita. Somos servos dos teus servos, aprendizes do teu evangelho. Dai-nos, Senhor Jesus Cristo, a lucidez espiritual, a brandura do coração, e que possamos fazer a tua vontade e espelhar a tua imagem. Amado Jesus, abençoe o alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento seja também um precioso medicamento. Iluminai, Senhor, e abençoai as mãos de todos aqueles que de alguma forma participaram para que estes alimentos chegassem até a nós. Aonde estiverem, receba a visita de um anjo amigo e uma energia de prosperidade, força e gratidão. Abençoai, Jesus Cristo. Iluminai, amado Cristo, este caderno de prece. Todos os nomes que aqui encontram-se, encarnados e desencarnados, possam receber nesse instante a visita de um anjo amigo. Fortalecê-los a sair dos vícios, das trevas, das enfermidades, do comodismo, das depressões, dando força para buscar teus caminhos, na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Amado Jesus, as águas aqui trazidas, em cada recipiente, na necessidade de cada irmão, na individualidade de cada ser, estenda tuas mãos santas e permita ainda, Senhor,
os espíritos amigos, conhecedores das essências medicamentosas da natureza, extrair os princípios ativos da cura, da regeneração e da transformação, e serem derramadas nestas águas. Assim como transformastes águas em vinho nas bodas de Canaã, transformai esta simples água no mais precioso medicamento, que ao ingerir ou passarem suas dores ou feridas, possam os irmãos encontrar a melhor e a cura do corpo físico e espiritual, pois transformam-se em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos-te também, amado, que tuas bênçãos santas e sagradas se estendam sobre a colônia Santa Marta, sobre os hospitais, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, aonde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mau erro, lá esteja a tua presença de amor e vida eterna, Senhor, aliviando, curando e despertando as almas em dores e sofrimentos. Aos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, derramai tuas bênçãos, Senhor, sobre todos aqueles que têm outros cultos e credos diversos e diferentes do nosso. Em especial, rogamos por aqueles que te renegam, que intitulam-se ateus. Abençoai-os, Senhor. Desperte-os das noites escuras da alma, que faz viver em trevas interiores. E assim, em Cristo Jesus, possamos compreender que somos todos irmãos. E na prática da caridade, do auxílio mútuo, da fraternidade, possamos caminhar juntos para a regeneração, como uma família espiritual. Irmãos, ajudando e amparando irmãos. Abençoai nosso país querido, esta preciosa nação que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Que possamos cumprir a missão, Senhor, e que o anjo Ismael abra as asas protetoras sobre essa nação abençoada. Protegei-a, Senhor, de todos os males, de toda maldade e de toda inversão de valores e das mentiras hipócritas, Senhor. Que a luz do teu amor faça brotar, nascer e reluzir a tua verdade de amor no coração dessa nação. Rogamos por toda a humanidade, pelos países que encontram-se em conflitos, pelos países que os dirigentes assassinam o seu povo por causa de religião, por causa, Senhor, de opiniões. Que a paz, Senhor, invada todo o coração da humanidade. E que teu reino aqui se faça. Graça vos damos, Jesus. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Esse templo espírita que tem como única finalidade o Evangelho de Jesus. A evangelização de nós mesmos. Não há outro caminho a não ser os caminhos de Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ti, por mim. Essa frase, ela é muito poderosa. Mas ele pede apenas uma condição para caminhar em sua direção. Quando ele disse lá naquele convite extraordinário, que no Evangelho segundo o Espiritismo chama-se o Consolador Prometido, quando ele disse: vinde a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha que convite extraordinário. Vinde a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Pois meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mas para ir a ele, ele pede uma condição.
E eu lhe pergunto agora, você não está cansado de sofrer? Porque se você não está cansado de sofrer, você ainda não precisa de Jesus Cristo. Pois talvez você quer só o alívio de suas dores. Porque talvez você só quer o alívio de suas dores. Para aliviar dor é melhor você procurar um medicamento. Se você tem uma dor de cabeça, vai lá na farmácia, ele tem vários comprimidos. Ele tem de uma simples dipirona até um mais poderoso medicamento. Se você tem dores no corpo, assim também toma um Torcilax e daí para frente, dezenas de remédios que vai aliviar as suas dores físicas. E aquele que quer só o alívio das dores físicas, o orgulho dele ainda está mais alto do que a dor. Esse quer o alívio da dor, mas ele não quer fazer uma modificação na sua vida e encontrar a causa da dor. Mas aquele que está cansado de sofrer, ele já quer saber a causa, ele quer erradicar a causa da dor. Ele quer se libertar dessa causa. Agora, para se libertar da causa, precisa-se de um esforço pessoal. Precisa-se de uma transformação pessoal. Precisa de um querer pessoal. O querer não é a vontade. Porque nós temos que ter muito cuidado com nossa vontade. A vontade humana, ela é muito relativa. Hoje você quer uma coisa, amanhã você não quer mais. Eu gosto de dar um exemplo muito simples sobre essa questão de vontade. Você já teve algum relacionamento no seu passado? E você morria e até jurava morte por aquele relacionamento. Hoje você não quer nem ver mais aquela pessoa. Hoje você não quer nem olhar para a cara daquela pessoa. Hoje aquela pessoa você tem até repulsa quando lembra daquela pessoa. Então nossa vontade aqui na Terra é relativa, pois a Terra é um mundo de relatividade. Agora, aqueles que buscam e querem Jesus Cristo é aqueles que estão cansados e querem modificar sua alma, sua vida, transformar sua existência. Eu te pergunto, e você responde para você, não para mim. Você não está cansado de sofrer? Pois muitos ainda não estão cansados de sofrer. Elias, 800 anos antes de Cristo, ele falou, ó raça incrédula e depravada, até quando vós sofrereis? E depois Jesus Cristo repetiu esta frase. Elias falou ela de outra forma de expressão de palavras. Ele disse assim, esse povo me escuta, me ouve com os ouvidos, mas não me escuta e nem entende. E não querem me compreender. Entendeu aí? Então, Jesus Cristo falou, olha, vós está cansados? Vinde a mim. Mas ele impõe uma condição. Sabe aquele negócio assim de você falar assim, ó, eu sou alcoólatra, mas eu quero parar de beber. Precisa só de uma condição para você parar de beber. O que é? Não beber. Não beber. Não beba o primeiro gole. Se você nunca bebeu o primeiro gole, você já não é mais alcoólatra. Você já é abstêmio, você não bebe mais. E Jesus Cristo, então, pede-nos uma condição. Qual é a condição? Você quer ser feliz no futuro? Você quer prosperidade física, psíquica, sentimental, espiritual? Então, existe uma condição para isso. Ninguém avança estando amarrado no passado. Precisa se libertar do passado. O que está te amarrando no seu passado?
Quais são as algemas do seu passado? Eu vejo relacionamentos magníficos destruídos juntos por causa de um acontecimento do passado. Porque resolveram, então, continuarem juntos, mas aquela energia está latente. Serve como veneno a conta-gota que destrói e mata. Eu conheci um casal assim. Eu vi 22 anos na vida daquele casal a destruição de um com o outro e do outro com um. Até chegar um ser alcoólatra, dependente, ser fumante veterano de 3 carteiras de cigarro por dia, com tentativas de suicídio por muitas vezes, e a outra com aneurisma cerebral e torta de um lado. E aí separaram depois de 22 anos. Compreende isso? Mas a separação física não é nada, porque se não estiver cortado os cordões umbilicais do passado, ainda estão separados de corpos, mas ligados pela mente, ligados pelas algemas da falta do amor e do perdão. Então Jesus, quando disse: vinde a mim, vós que sofreis, e que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei, ele pede somente uma condição: a caridade e o amor. A caridade e o amor em movimento, é a caridade que você faz ao próximo. Coração chagado, ele pode fazer alguma coisa para o outro, mas aquela coisa sai amarga. É igualzinho uma cozinheira. Eu tenho sensibilidade, muita. Por isso eu tenho dificuldade de me alimentar fora do meu campo doméstico. Pois se eu ponho a primeira colherada na boca de comida, e eu sou um homem simples, que gosta de comida rústica, eu sei como estava a cozinheira quando fez aquela comida. E ela me fará um mal tremendo, um mal energético e espiritual. Então eu tenho dificuldade de ir num restaurante, pois eu compro no restaurante, eu sei como a pessoa está fazendo, como a pessoa estava lá quando fez aquela comida, emocionalmente e espiritualmente falando. Eu não gosto de comer em ambientes. Eu compro marmitex e trago para minha casa. Certa feita eu estava fazendo a marmitex e a pessoa estava me acompanhando, e quando eu senti que ela estava extremamente agressiva, eu disse: olha, eu te agradeço, mas eu não quero mais essa marmitex. Estava pago. Ah, mas por quê? Eu falei: não quero. Mas você tem que me dar uma explicação. Eu falei: olha, eu não tenho que te dar mais dor, porque você está fazendo essa marmitex com raiva. E eu não vou comer essa comida. Porque o ódio e a raiva destila o veneno da energia. Impregna-se na comida. Você come e te dá má digestão, azia. Opila seu fígado, o seu baço incha. E começa a ter problemas na sua vesícula. São os órgãos característicos que recebem as primeiras energias materiais, influenciada pelas energias inferiores espirituais. Então, você quer se libertar? Inicie-se a sua libertação pela grandeza do perdão. O perdão, não adianta você começar a ir na causa principal daquilo que está armazenado em você, mas começa a trabalhar as pequenas coisas diárias, para que você cresça em vontade, força, para que você chegue naquela causa grandona. Porque quando o nosso fígado está opilado, vem energias de raiva, ímpetos de nervosismo, de agressividade, de palavras ácidas, de respostas curtas, endurecidas. E muitas vezes a pessoa se justifica falando: eu sou objetivo, eu sou curto e grosso, achando que isso é qualidade. Não é não, gente, isso é defeito. É igualzinho pais que falam para os filhos, que conta a vantagem dos filhos, fala: meu filho tem a personalidade forte. Você sabe o que é personalidade forte para nós espíritas? Falta de educação e respeito.
Meu filho tem a personalidade forte. Ele é mal educado. Você só está colocando ali uma coroa de flores na falta de educação que você não está dando para ele. Me perdoe, não sinta ofendido. E ele pagará um preço muito alto depois. Sabe por quê? Porque o mundo não vai tratar ele como uma personalidade forte. O mundo vai tratar ele como um sem educação. E o mundo vai lhe fazer correções. E o mundo vai fazer ele dobrar os joelhos do orgulho e da falta de educação através de dor e sofrimento. O mundo não vai tratar ele como de uma forma paternal. Compreende isso? Não tratará. E aquele que não educou, ele vai ver seu filho amargar dor e sofrimento no mundo lá fora. Se é isso que você está querendo, continua se você estiver fazendo isso. Ninguém levará seu filho para passar um final de semana com ele. E vai chegar um tempo que ele estará do teu tamanho, olho no olho, e você não aguentará ele mais. Lembra daquela música fantástica que chama Coro de Boi? Ela fala sobre isso. E o casal, o pai estava morando no casal e tinha um filho. E aí a história é que o velho estava dificultando a vida doméstica do casal. E a mulher, a nora, pede para o filho mandar o pai embora. E o filho, obedecendo a mulher, não é? Ontem até vi uma reportagem interessante de uma mulher muito linda falando que os homens hoje estão muito covardes e que os homens têm que aprender que ele é o másculo, é o homem. Ele não tem que ficar baixando a cabeça para as mulheres. Me perdoa as mulheres aí. Não pegue os tomates da cesta ainda para jogar em mim. Mas se você jogar um tomate em mim, eu te jogarei uma batata. Eu jogarei uma beterraba. Eu não tenho abacaxi. Senão eu jogava a coroa do abacaxi. Compreende isso? Muita gente vai estranhar essa forma que eu falo. Ah, mas o espírita não é amor? Jesus, nunca, as leis de Deus, nunca interditou a defesa. Interditou? Não. A defesa é de lei divina. E hoje nós estamos falando sobre oferecer a outra face quando alguém te bater em uma face. Não quer dizer que você tem que se entregar ao mal. Por que que o mal está tão forte sobre a terra? Você sabe a resposta? Quem é espírita sabe. Pela covardia, a covardia e a inércia dos bons. Então está acontecendo isso. As mulheres hoje estão preferindo viverem sozinhas do que ter um homem em casa. Porque senão elas estão arrumando um filho. E filho grande e pirracento. Grande e pirracento. Compreende isso? Então é muito necessário que possamos dar uma despertada sobre a realidade da vida. O que está te aprisionando e fazendo você diminuir a sua força moral? Algo está diminuindo a sua força moral. E se nós perdermos a força moral, nós perdemos a nós mesmos. Há um só caminho, Jesus Cristo, através de perdão. Para chegar a Jesus, nós precisamos perdoar, libertar das algemas do passado. Não importa qual o tamanho seja o problema, o prejuízo, a ofensa, o ataque. Se você não se libertar, você não caminhará para frente. Muitas pessoas podem dizer, ele está totalmente errado, porque eu sou bem-sucedido, eu formei, eu sou médico, eu sou doutor, eu tenho grandes empresas. Beleza, você tem materialmente, até quando? Até quando? Até quando? Porque você não tem essas empresas, você não tem esse capital, você não tem esse dinheiro. Você o administra. Ah, eu moro em mansão, por enquanto.
porque não é seu. A única coisa que é sua é aquilo que você pode levar. E quando você levar, designar para onde você irá. E quem vai designar? A energia que estiver em seu coração. As energias e o querer em seu coração e em seu campo mental. Não é cerebral. O seu cérebro vai ser. Se você tiver algum dinheirinho, você pode embalsamar seu cérebro. Ou manter ele congelado. Na criogenia, né? Compreende isso? Mas se não, ele vai ser comido por vermes que já está dentro dele. Já estão dentro do seu cérebro, do meu cérebro, centenas e milhares e milhares e milhões de vermes. Só esperando a energia vital diminuir para que eles cresçam e se alimentem. Então, nada disso é você. Você é o que você sente. Você é aquilo que está dentro da sua vontade, do querer espiritual eterno. O restante você administra. Então, se você tem ódio e raiva no coração, aquilo é você. Aquilo é o determinismo de sua existência e de sua vida. Você pode conquistar tudo na terra, mas não é seu. Porque você está perdendo a si mesmo. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a esquerda, a outra. Aprendeste que foi dito olho por olho, dente por dente. E eu vos digo, para não resistirdes ao mal que quiserem vos fazer. Mas se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. E se alguém quiser demandar contra vós, para tomar vossa túnica, dai-lhe também vosso manto. E se alguém quiser vos obrigar a andar 1000 passos com ele, andai ainda mais 2000. Dai àquele que vos pede. E não rejeiteis jamais aquele que vos pedir emprestado. Está lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 38. Precisamos levar esta palavra ao pé da letra? Não. O que é ao pé da letra? Jesus disse assim, se seu olho é motivo de escândalo, arrancai-o e jogar fora. Você vai fazer isso? Se você olha a pessoa e fala assim, nossa, mas tu é feia, hein? Aí aquela pessoa fica triste e entra em depressão porque você olhou para ela e viu algo feio nela sobre a sua opinião, não que ela é ou não é. Aí você fala assim, nossa, meu olho é um órgão de perdição. Jesus mandou arrancar. Você vai lá e manda arrancar seu olho? Claro que não. As palavras de Jesus Cristo têm que ser entendidas em espírito e não na letra. Esta é a nossa problemática. E é isso que o mundo está fazendo com a humanidade, fazendo interpretar segundo a letra e não ao espírito. Jesus Cristo disse para que nós não confrontemos, não vinguemos, não fazemos o mal ao outrem. E não demanda com o outro. Não caminhe demandando com as pessoas. Se ele quer te ofender, não ande com ele. Liberte-o. E caminhe para a frente, dê 2000 passos libertos dele, mostrando que tu é maior. Compreende a diferença disso? Compreende a diferença? E nós estamos vivendo numa época estranha, onde as pessoas não estão conseguindo interpretar as coisas celestiais, as coisas divinas, as coisas espirituais. E aí materializa-se tudo, materializa a fé, materializa a religião, materializa-se o tratamento. E tudo tem que ser marcado pela matéria. Ah, eu vou fazer um tratamento espiritual, mas qual é o tempo do tratamento? Já quer uma ordem material para a solução espiritual. Olha, quanto tempo você vem nessa problemática de acréscimo a estes problemas? É 1 ano? Não. 10 anos? Não. 20, 30, 40? É por aí. Aí você quer marcar tempo, então, para que você melhore? Eu poderia dizer que você pode melhorar em 3 segundos. Basta você fazer como Paulo de Tarso. Basta você encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. Nas estradas poerentas de Jerusalém. Hoje não mais poerentas, hoje bem asfaltadas. Encontra com ele. E aí diz para ele, mestre, se tu quiseres, tu podes me curar. Ele vai dizer, eu quero, seja curado. Pronto, você foi curado.
De 3 a 5 segundos levou a sua cura. Só que não mais é assim. Não mais é porque nós perdemos a oportunidade da primeira era. E nós, espíritos teimosos e recalcitrantes no mal, continuamos ainda na estrada e na jornada que nos distanciam da felicidade e do amor de Cristo Jesus. É o momento de olhar, entender e começar a compreender que nós mesmos estamos estranhos diante de nossas escolhas pessoais. Tem uma fábula que eu adoro, é grandiosa. Dá para mim, né, uma capacidade assim muito bem de analisar as interpretações do cotidiano e da vida. É uma fábula, tá? Havia um rei e seu reinado. Este rei era muito, mas muito egoísta e muito orgulhoso. Não poderia existir nada que fosse acima dele. E ele tinha um amigo pessoal. Muito amigo de infância. E esse rei, então, ele sempre mandava os seus conselheiros e homens de confiança andar no seu reinado, de povoado a povoado, e perguntar o que as pessoas achavam, pensavam dele, qual era o valor que ele tinha naquele reinado. As pessoas que não eram nada bobas, né, sempre elogiavam ele. Mas o rei vivia no seu castelo de ego, e aquele amigo que vivia no castelo junto com o rei era um homem simples, alegre, extrovertido, brincava com todos, cativante, ajudava a todos. E esse homem então começou a ficar muito conhecido. E as pessoas passaram então a amar essa pessoa, amigo do rei. E ele andava pelos povoados, pelas cidades, sempre levando a mensagem do rei, mas da forma pessoal, alegres, feliz da vida. E aí, passados-se anos e anos, o rei mandava, vai lá, pergunta quem é o melhor no meu reinado. Quem é o mais feliz, quem é o mais lindo, quem é o mais rico, quem é o mais... E assim. E aí as pessoas começaram a falar, é fulano, é Beltrano. Sempre falava que era o amigo dele. E o rei começou a ficar incomodado com aquilo, ciumento, como ele era muito egoísta, egocentrista. Claro, alguma coisa está errada. Esse meu amigo, esse amigo meu de infância, está sobressaindo muito mais que eu. E o rei era tirano. Se a pessoa falasse algo que ele não gostava, ele mandava açoitar. E aí, nos anonimatos, falavam sempre que esse amigo do rei era um homem muito bacana, que ele que deveria ser rei. E um dia o rei, a ira subiu à mente, ao coração desse rei, e ele pegou e chamou esse amigo e mandou trancafiá-lo. Trancafiou e falou assim, olha, deixou ele alguns dias trancafiado, depois chamou e falou assim, olha, você é meu amigo, eu não consegui deixar você trancado, não consegui dar um castigo a você, porque você está sobressaindo a mim, eu sou o rei. Então, eu vou te dar uma semana para você pensar, analisar, e vou te chamar daqui 7 dias e vou te fazer 3 perguntas. Se você não responder a 3 perguntas, aí você está agredindo ao reinado, ao rei, e aí, infelizmente, eu vou ter que te enforcar. Eu vou ter que te sacrificar. Porque não pode desrespeitar o rei. E se o rei pedir para você 3 respostas, você tem que dar 3 respostas. O rei já havia consultado com seus conselheiros, que eram os puxa-sacos do rei. E assim, aquele amigo saiu entristecido e ficou a perambular pelos jardins daquele castelo. Passado 3 dias, ele andando no jardim, muito encabulado, e lá tinha um jardineiro muito sábio, ficou reparando, e ele gostava muito desse rapaz, e ele disse, olha, o que foi, meu amigo?
Você é um homem tão alegre, feliz, e você não canta mais, não brinca? Cadê aquela luz que expandia do seu coração? E lá, estou com alguns probleminhas aí que está difícil. Não, fala comigo. Eu vou até inserir uma frase minha. Problema dividido é problema diminuído, né? Então, vou acrescentar nessa fábula, né? E o jardineiro disse, divide comigo, problema dividido é problema diminuído. Ele, não, meu amigo, não, você não pode me ajudar, não. Você é apenas um jardineiro, isso é uma coisa que transcende a sua compreensão. E passou-se o quarto dia, o quinto dia, só faltava um, chegou o sexto, no outro dia era o processo. O jardineiro chamou ele e disse, vamos fazer o seguinte, não importa o que for, eu vou te ajudar. Eu sou seu amigo e vou te ajudar. Agora, você queira ou não queira, eu vou te ajudar. Ele falou, não, esse é um problema que ninguém pode me ajudar. Ele, então, me conta qual o problema. Ele falou, não, porque amanhã eu vou morrer. Ah, mas morrer, você é saudável? Não. O rei, meu amigo rei, ele está certo, porque eu errei, eu me sobressaí, e ele falou que amanhã vai ter uma reunião, e junto com os seus conselheiros, eles farão 3 perguntas para mim. Se eu não souber responder as 3 perguntas, eu vou morrer. Eles vão me enforcar. Não vai nem me prender, vai enforcar. E o jardineiro disse, mas isso é muito simples. O cara olhou para ele e falou, mas simples, eu vou morrer, você está falando que é simples. Ah, não, deixa comigo, rapaz. Ele, deixa de ser, deixa comigo. Eu vou te ajudar. Eu, não, rapaz, não tem como. Não, deixa comigo. Rapaz, mas você é um simples jardineiro. Deixa comigo, rapaz. Deixa comigo. Amanhã de manhã, antes do encontro, você vem cá. Você vai lá no meu quarto. E nós vamos conversar e eu vou te mostrar a solução. Beleza. Aí aquele amigo do rei foi embora. Já daquela noite ele dormiu. Já tinha 6 noites que ele não dormiu. Ele foi embora todo tranquilo. Dormiu naquela noite. No outro dia, levantou de manhã, já procurou o jardineiro. O jardineiro já estava esperando ele. Ele falou, e aí? Ele falou, deixa comigo. Me dá suas roupas aí. Troca, então, veste as minhas. Não, mas por quê? Porque eu que vou. Não, senhor, mas você vai morrer. Não, se morrer eu sou só um jardineiro, você não. Deixa comigo, eu não vou morrer, eu vou responder as 3 perguntas. Não, mas você é só um jardineiro, mas você vai responder. Lá tem 10 conselheiros do rei que são sábios, e ainda mais o rei, que é muito inteligente, é sábio. Ele vai fazer 3 perguntas de vista, você não vai responder a primeira. Deixa comigo que eu vou saber responder, rapaz. E tanto ele insistir que o amigo trocou de roupa com ele. Trocou de roupa e ele colocou um grande capuz, né? E o amigo do rei vestiu a roupa do jardineiro e já ficou lá no quarto. Ou senão, e foi mexer umas rosas no jardim lá, agachado, ninguém percebia, porque disfarce, né? De roupas e tal. Chegou a hora desse grande encontro. Foram lá, o rei estava sentado no seu trono, 5 conselheiros de um lado, 5 do outro, e ele chegou de cabeça baixa, com capuz, mãos para dentro, e aí o rei disse, olha, você sabe, foi a determinação do rei, então nós faremos 3 perguntas, se você não responder, você vai ser enforcado hoje ainda. E ele balançou a cabeça. Aí ele falou assim, os meus conselheiros vão fazer pergunta. Aí um conselheiro do rei pegou e disse assim, me responde, qual é o tamanho da terra? Quantos balaios precisa para colocar o tamanho da terra? Ele disse, 1. E o conselheiro falou assim, 1 balaio se o balaio for do tamanho da terra é 1, se for a metade é 2, se for 1/4 são 4 balaios. É só você ir multiplicando, esse é o tamanho da terra. Os caras calaram, falou, uai. Como é que pode uma resposta tão simples e tão lógica dessa, né? E os conselheiros baixou e... Não, essa foi fácil, deixou aí uma brecha para que ele pudesse falar, né? Pra ele responder. Aí o rei pegou, né? O rei gostava muito dele, falou assim, rapaz, o olhinho do rei até brilhou de alegria, né? Porque, poxa, né?
Respondeu sábio. Ele falou, eu não sabia que meu amigo era tão sábio assim. E ele lá de cabecinha baixa, capuz e tal. Aí a outra turma de conselheiros disse assim, então você vai me responder agora. Quanto é que vale o rei? Aí eles olhou um para o outro e riram. Ele falou, pronto, pegamos o homem, né? Qualquer valor que ele falasse, o rei valeria mais. Já. Só isso falasse, vale 1 milhão de dólares em dia de hoje, mas 1 milhão de dólares, o rei vale 2. Então não tinha valor ali. Ele ficou calado um pouquinho e disse assim, 29 moedas de prata. Aí logo os conselheiros, tá vendo, rei? Pode prender, porque o senhor vale ouro, você vale carroças de ouro, o seu corpo, sua estatura, seu peso, centenas de milhares de vezes mais em ouro. E aí o rei perguntou, mas por que eu só valo 29 moedas de prata? E ele disse assim, meu rei, o maior homem que habitou a face da terra, que desceu sobre a terra, foi vendido por 30 moedas de prata. Então, o senhor aproxima a ele. Então, não igual a ele, porque é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o senhor vale 29 moedas de prata, comparando a nosso Senhor Jesus Cristo. O rei achou bom. Falou, gostei. Aí o rei, né, ficou feliz. Olhou para os conselheiros e disse, vocês... Ele falou, tá. A boa resposta, tá de acordo, né? Jesus, o maior que já pisou sobre a terra, foi vendido por 30 moedas de prata, né? É o valor de um escravo da época. E ele comparou a Jesus Cristo, próximo a Jesus, um só degrau abaixo do que Cristo, né? E o rei era muito religioso. Aí o rei pegou e disse assim, falou, pode deixar que a terceira eu que faço. A pergunta. Né? Aí o rei olhou para ele, os conselheiros chegou, foi lá, cochichou na cabeça do rei. Aí o rei olhou e ele lá baixado, cabeça baixa, com as mãos para dentro, capuz. O rei falou, então agora você vai me dizer o seguinte, para salvar você, ou você iria para a forca, o que eu estou pensando agora? Ele pegou e disse assim, você está pensando que está falando com seu amigo, mas eu sou jardineiro. Aí o rei aplaudiu ele, falou, vem cá, deu um abraço nele, falou, chama meu amigo. Aí não tem jeito. Compreende isso? Nós estamos na era de nós colocarmos a nossa capacidade intelectual à prova, mas nada dela será válida se nós não aliarmos ao lado espiritual, ao aprendizado espiritual. Interpretar o Evangelho de Jesus é segundo o Espírito, segundo a fé, segundo o amor, segundo a caridade. Mas nada disso é interpretado se nós tivermos com o coração chagados, com raiva. A única forma é nós não termos medo, sermos destemidos, não preocuparmos com as consequências materiais e ligarmos naquilo que é a verdade espiritual, que é a única que nos liberta. Essa parábola é uma parábola de fé, de confiança, de amor, caridade e amizade. Essa parábola. Compreende isso? O amigo arriscou a vida para salvar o outro. Isso é caridade. Isso é fé. Compreende isso? Se você quer a felicidade, se você almeja a felicidade, é só encontrar nas verdades de Jesus Cristo. Eu creio que o único caminho é o amor em Cristo. Como eu não tenho amor em Cristo ainda, estou tentando cultivá-lo, eu só entendo que é através da caridade. A caridade consciente e persistente. A caridade disciplinada. Aquela caridade que doa o tanto que doer, mas está fazendo a caridade. Não importa a consequência, mas sempre fazendo a caridade. Não importa se está doente ou não, se está alegre ou não, se está com dor ou não. Fazer a caridade. Pois quando assim se faz, alia-se a caridade à extraordinária busca e a vivência da fé. E são esses dois, a fé e a caridade,
E não há caridade sem fé, porque pode haver impulsos generosos, mas não há caridade sem fé. Algumas décadas atrás, quando eu visitava o CEPAIGO, levando a palavra de Jesus Cristo, os presos fizeram um grande movimento. Lá havia, naquela época, 1.050 detentos. De todas essas espécies. E eles fizeram um movimento para que um dia por mês eles não almoçassem e doassem aquelas 1.050 marmitas para a instituição de caridade. Instituição que cuidava das pessoas. Foi um ato muito bonito, mas não foi um ato de fé, porque logo acabou. Quando nós fazemos o ato da caridade material, ele não persiste. Mas quando nós fazemos a caridade com a fé, ela vai para a eternidade e subsiste. Ela não tem troca, ela não tem preguiça, ela não tem dia nem noite, ela não tem chuva nem calor, ela não tem riqueza nem pobreza, ela tem apenas a fé como sustentáculo em Cristo Jesus. Então está aí os remédios iluminados para aqueles que querem vencer e encontrar a felicidade plena. Agora, aqueles que querem a melhora da sua dor, um terreiro, uma mandinga, um banho de descarrego, a farmácia, uma aplicação de energia de reiki, uma manipulação da energia na cabala, uma intercessão das energias paranormais, um banho na cachoeira, são alívios rápidos das dores, mas não a solução da causa. Não a solução da causa. É como aquela pessoa que está com dor nos joelhos e compra um remédio de alívio rápido, como tem alguns que saíram agora, que usa a substância do canabiol. Alivia-se entre 3 a 5 minutos a dor no seu joelho. Mas qual a causa? Qual a causa da dor no joelho? Uma emoção armazenada, uma mágoa, uma ódio, uma raiva armazenada no seu coração, que está sobrecarregando uma das principais articulações da sua sustentação, de ficar em pé. Vendo a diferença aí? Não tem problema algum usar o medicamento que alivia de 3 a 5 minutos. Mas tem que buscar a causa. Jesus Cristo nos dá a força de encontrar a causa, mas iniciando-se através do perdão. O perdão é a vivência da tolerância diária, de não guardar ofensas. Chegará um dia que você não se sentirá ofendido. Essa é a grandeza da criatura. Esse é o processo natural da evolução. Mas não guardar ofensa, colocar como prioridade perdão e relevar as ofensas que outros o atacam. Se a pessoa te dá um copo de veneno, você beberá? Isso são as palavras negativas, as agressões, as traições, as injúrias. Se você aceitar, você estará igual a ele, bebendo o copo de veneno. E gotas com conta-gotas, a cada dia você vai adoecendo. Liberte-se do seu passado. Reconcilie com o teu passado. Não precisa aproximar e abraçar aqueles que te ofenderam. Não precisa. A lei da conservação nos ensina que você não deve entrar dentro da jaula do leão. Mas você não precisa matar o leão. E você não vai conseguir domesticar o leão. Consegue? Você pode domesticar ele por 1, 5, 10 anos.
Mas chegará uma hora que ele te morderá. A não ser que se você arranca os dentes dele tudo, e as unhas também. Ele vai ficar banguela e sem unha. Mas mesmo assim ele te agredirá. Ele te machucará. Pois ele não é doméstico. Então, aproximar do inimigo não é uma boa opção. Perdoá-lo. Rogar a Deus que te dê a oportunidade da reparação. E ao fazer isso, outros te ofenderão. E você vai perdoando, relevando, tolerando. Até chegar esse fator energético ao seu inimigo. E o seu inimigo será abrandado pelos fatores energéticos. Pode acontecer que ele te procure. Pode acontecer que as leis divinas façam o encontro. Mas ali será um encontro. Num território neutro, com energia neutra, que você pode reconstruir e recomeçar. Compreende isso? E quando surgir a oportunidade, você diz, me perdoe. Me perdoe de todo o mal que eu te fiz. Mesmo que seja ele que te fez o mal. Mas ao sentir a sinceridade na tua palavra, construída através dos dias de tolerância com os outros na vida cotidiana, ele sentirá a verdade no tônus energéticos de tuas palavras, no timbre de tuas palavras. E aquilo tocará a alma do teu maior inimigo. E ele cederá. E daquele ódio, daquela raiva, brilhará nos seus olhos os lampejos das lágrimas. E estas lágrimas farão a libertação do coração dele. E ele vai então reconciliar. E de um inimigo, você pode transformá-lo num extraordinário irmão em Cristo Jesus. Mesmo que esteja em estradas diferentes, caminhos diferentes. Mas serão irmãos em Cristo Jesus. Seu passado está liberto. As algemas já não te prendem. A corrente já não te puxa para trás. Você está liberto e pronto para ser feliz para a eternidade. Amém? Amém. Alguém quer dizer algo? Falar algo? Perguntar algo? Vamos fechar os nossos olhos. Obrigado, Senhor, por esse iluminado dia. É um bom dia para recomeçar. É um bom dia para renascer. É um bom dia, Senhor, para transformar nossa vida, nossa alma e fazer o paradigma existencial da nossa caminhada. Que possamos, Senhor, matar o homem velho e nascer e renascer o homem novo. Que possamos matar o ego que nos aprisiona, adoece, que nos escraviza. E renascer, Senhor, como eu espiritual. Repletos ainda de fragilidades, mas com a determinação, Senhor, das possibilidades múltiplas do crescimento existencial. Iluminai, amado Jesus, todos aqueles que aqui se encontram encarnados e desencarnados. Acompanha-os de retorno ao lar. Levai, Senhor, essa energia à família, aos familiares. Estendei àqueles que são algozes inimigos, seja do plano físico ou espiritual. Essa luz bendita, Senhor. E a reconciliação seja, Senhor, traçada através da tua permissão e se for da tua vontade. Em tuas mãos nossas vidas entregamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações, e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, seja sobre nós, esteja em nós, hoje e sempre que assim seja. Agradeço do fundo do meu coração a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra que foi dita ofendeu, feriu ou ofendeu o seu coração.
perdoe-nos. Se viu e se vê algo nesta casa espírita, neste templo espírita, que distancie de Jesus Cristo, por misericórdia, não culpe a doutrina dos espíritos. A responsabilidade é inteiramente minha. Eu que sou o coordenador material desta casa, dirijo-a com mãos firmes e obediência e disciplina férrea em Jesus Cristo. Não culpe a doutrina, porque a doutrina é santa e a doutrina é pura. Ainda somos aprendizes do Evangelho, tateando os primeiros passos da verdade existencial e espiritual. Repito, a doutrina é pura. Não culpe a doutrina por algo que distancie de Jesus se viu nesta casa. E se viu algo que distancie, por misericórdia, continue. Para que possamos traçar as linhas de condutas e aparar as arestas, que muitas vezes, de forma ocultas e veladas, tentam adentrar e roer como os cupins que adentram em um móvel pelo fundo das gavetas. Constante vigilância. Nós ficamos no campo da matéria e no campo espiritual, nesta casa que é o templo de Jesus Cristo, aonde eu coloquei toda a minha vida carnal para servir a Cristo, acolhendo aqueles que querem encontrar Jesus Cristo. Fiquem na paz de Jesus. Que Deus os ilumine.